Fala, povo de Deus, sétimo dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios capítulo 7, e hoje nós vamos falar sobre casamento, amém? O apóstolo Paulo vai dar aqui alguns conselhos sobre o casamento, né? Um assunto tão falado hoje em dia dentro das igrejas, né? Concernente aí ao povo de Deus, quase que caiu tudo aqui. A Bíblia diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então Paulo está falando, né? Lembra do contexto que eu disse que eles viviam num lugar muito profano, muito imoral sexualmente? Paulo está falando, por conta disso é melhor cada um ter a sua mulher, cada um ter o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido, ou seja, eles devem ser fiéis uns aos outros. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, né? Então, o que significa de não ter autoridade? Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, Paulo está falando, não se neguem um ao outro, a não ser que seja mútuo consentimento por um curto espaço de tempo e para se dedicarem à oração. Se não for mútuo consentimento, curto espaço de tempo e para dedicar à oração, não se neguem um ao outro. Por quê? Porque aí Satanás vai agir nisso. Satanás vai começar a tentar achar uma brecha nisso para acabar com esse casamento. Versículo 6. Digo isso como concessão, não como mandamento. Versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Como eu o quê? Como que Paulo era? Paulo era solteiro. Paulo não se casou. Ele está falando, eu gostaria que todo mundo fosse igual a mim, mas eu entendo que Deus chamou cada um para viver uma história. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor, se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher crente, e a mulher descrente é santificada por meio do marido crente. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, Paulo está falando de vários assuntos aqui. Primeiro ele está falando, é melhor que fossem como eu, solteiros, mas entendo que Deus chamou cada um para uma coisa. Se casarem, não se separem, Deus não se agrada do divórcio. Se casar com um descrente, aquele que é crente vai santificar o descrente através da sua fé e das suas atitudes. O que isso significa? Significa que há esperança daquele homem, daquela mulher que é descrente se converter. Nós sabemos, irmão, o caminho vai ser difícil, a jornada vai ser longa. No meio dessa jornada vai ter muito embate, vai ter hora que você vai querer ir na igreja, ele vai falar não. Vai ter hora que você vai querer ir na igreja, ela vai falar não. Vai ter hora que a fé vai dar conflito até mesmo na criação dos filhos, de valores, de princípios. É difícil. Mas Paulo está falando, se dispôs a fazer isso, então vá até o fim. Vá até o fim, tá? Agora, olha o que ele fala para as viúvas e para os solteiros. É melhor que fiquem como eu, solteiro. Mas, se não tiverem autocontrole, se casem, porque é melhor se casar do que ficar ardendo em desejo. Mas se não tiver autocontrole, eu quero falar isso aqui. Por quê? Hoje em dia,
Muitas pessoas têm casado errado. Têm casado errado. Têm casado com a pessoa errada, no tempo errado, da forma errada. Tudo por quê? Porque não consegue se controlar. Porque não consegue ter controle sobre o seu próprio corpo. Porque se ficar 5 minutos sozinho com a pessoa, vai cair em pecado. E aí se casa. Por isso que tem tanto casamento precoce dentro de igrejas, e por isso que tem tanto casamento quebrado dentro de igrejas, e por isso que tem tanto divórcio dentro de igreja. Porque se casou antes da hora. Porque se casou sem conhecer direito a pessoa. Por quê? Porque não podia ficar ardendo em desejo. Mas por que não podia arder em desejo? Porque não tinha o mínimo de autocontrole. E aí se casa sem conhecer, se casa sem amar, se casa por pressão de líderes, se casa por pressão do ministério, se casa para manter uma aparência, se casa simplesmente porque não consegue se dominar. Um dos frutos, é um fruto só, mas uma das partes do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:6, é o autocontrole, é o domínio próprio. Onde é que está isso na nossa vida? Eu preciso falar disso aqui, meus irmãos. Eu preciso falar disso aqui porque isso, eu vou ser sincero para vocês, me causa revolta. Casamentos destruídos porque pessoas foram imaturas no início. Lá no início, se casaram só porque não tinham nenhum controle. Eu não sou contra se casar rápido. Eu não sou contra se casar jovem. Não, eu sou contra casar errado simplesmente porque você está dando vazão, simplesmente porque você está dando mais espaço para o seu desejo sexual. Simplesmente porque o seu desejo sexual está falando mais alto que a sua razão e que a sua fé. Entendeu? Existem pessoas que Deus faz tudo muito rápido. Tenho amigos que se casaram agora, uma bênção, coisa linda de Deus, casal formado pelo céu. E foi tudo muito rápido. E Deus me usou para falar, vai ser tudo muito rápido. E foi. Tem um outro casal de amigos que vai se casar agora, que o rapaz um dia falou para mim, eu acho que eu vou me casar dentro de uns 2 anos. Deus me usou para falar para ele, vai ser em menos de 1 ano. Vai se casar agora no mês de junho, em menos de 1 ano. Então, Deus faz rápido, Deus casa pessoas jovens, Deus faz como Ele quer, Deus faz demorado, Deus junta casais mais velhos também. A questão não é essa. A questão é, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter domínio próprio, tá? Pra gente não se meter numa furada. E aí que tem tantos casamentos acabando, tem tantos divórcios, tem tanta gente decepcionada com o amor e com os relacionamentos. Mas foi a própria pessoa que cavou esse buraco, tá? E aos casados, Paulo fala, seja fiel, cumpra o seu dever, agrade a sua esposa. Ó, versículo 33. O homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se só com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrição, mas para que vocês possam viver de forma correta, em plena consagração ao Senhor. Então Paulo está falando, a pessoa que não é casada, ela consegue se dedicar mais ao Senhor. A pessoa que é casada, ela vai se dedicar ao Senhor, mas ela vai ter a sua atenção dividida, porque ela tem que agradar o seu marido, ela tem que agradar a sua esposa, tá? Então, é uma ordem bíblica, agradar o seu cônjuge. Você que é casado, você que é casada, você precisa agradar o seu marido. As coisas não são só do seu jeito. As coisas não podem ser só da forma que você quer. Você também precisa ter concessões, de fazer as coisas como ele gosta, de fazer as coisas como ela gosta, de procurar agradá-la também. Não é só do seu jeito. Não é só da sua forma, não é só você que manda, a última palavra não é sempre sua, é um casal, é uma só carne, que agora tem que fazer tudo em consenso, tem que fazer tudo de forma unida, para que Satanás não ganhe espaço no nosso meio. O diabo, nesse último tempo, tem
trabalhado fortemente contra famílias, destruído casamentos. E a maioria dos casamentos tem acabado por quê? Por falta de comunicação, por falta de abrir mão do controle, ainda que por um segundo, por falta de ouvir o seu cônjuge. O inimigo tem acabado com casamentos e a base de tudo é a falta de comunicação. É a falta de entender o lado do próximo. É a falta de entender que nem tudo é da sua forma, é da sua maneira. Você se casou? Então, procure ser o melhor marido para sua esposa. Procure ser a melhor esposa para o seu marido, tá? O nosso casamento na terra, gente, para encerrar, ele precisa refletir o casamento que haverá no céu. O plano de Deus é família. Por isso que inicia com uma família, Adão e Eva. Por isso que vai terminar com uma família, o noivo, Cristo, vindo buscar a noiva, a igreja. Começa com uma família, com um casamento que deu errado. Por quê? Porque quebrou o mandamento de Deus. Mas termina com uma família que vai dar certo. Por quê? Porque vive de acordo com os mandamentos do Senhor. E aí no meio do caminho está eu e você, que formamos uma família. E a única forma de dar certo é se nós estivermos aqui, firmes no mandamento do Senhor. Se o seu casamento, você que é crente, não estiver firmado na palavra de Deus, haverá problemas, haverá dificuldade. Então você que não se casou, quer se casar, tenha calma, tenha paciência, procure alguém que é homem de Deus, procure alguém que é mulher de Deus. Peça para o Senhor preparar alguém que vai te amar, vai te respeitar, mas acima de tudo vai amar a Cristo mais do que ama você. E você procure amar a Cristo mais do que vai amar o seu cônjuge, porque fazendo assim, vocês vão se completar, vão se unir, vão viver feliz. Tá entendendo o que eu tô falando? Outra coisa, você não vai casar para fazer alguém feliz, isso não existe. Ai, eu vou me casar e a minha missão é fazer o fulano feliz. E a missão do fulano é me fazer feliz agora. Aí a sua dependência de alegria e felicidade está condicionada a um ser humano que é falho. Qual que é o sentido disso? Você tem que ser feliz. Aí a pessoa também é feliz. E aí vocês se unem e são felizes junto. Entendeu? Porque se você ficar esperando um príncipe encantado que vai descer do cavalo branco e vai se ajoelhar e vai te tratar como a maior rainha do pedaço ou o contrário, você vai se decepcionar. Porque o ser humano é falho. E ninguém é príncipe 24 horas por dia. E ninguém é princesa 24 horas por dia. Então você tem que ser feliz. A pessoa é feliz. E aí vocês vão ser felizes junto. Entendeu? Na presença de Deus. Na presença de Deus. Tá? Conseguiu entender? Alguns conselhos bíblicos aí para mim e para você. Também tem um toquezinho aí da minha opinião pessoal. E você? O que você pensa sobre tudo isso? Como está o seu casamento? É tempo da gente vigiar em relação à nossa aliança, para que o inimigo não ganhe espaço no nosso meio e não destrua famílias. A sua família, vamos encerrar dessa forma, palavra profética. A sua família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Não vai naufragar, não vai ter divórcio, não vai dar errado. As brigas vão cessar, tá? Deus está entrando com providência aí dentro da sua casa. E vocês vão viver o tempo mais feliz do casamento de vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você crê nessa palavra? Receba ela então. É tempo de ser feliz. É tempo de ter as nossas alianças renovadas e restauradas na presença de Deus. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum separe, a Bíblia diz. Tá bom? Esposa, ajude o seu marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esteja a ponto de morrer por ela. No nome de Jesus. Conversem, se comuniquem, se ajudem, se amem, se respeitem. Vocês têm uma aliança.
respeitem essa aliança. No nome de Jesus, que Deus te abençoe.